Olha só, o Brasil deixa de arrecadar mais de 417 bilhões de reais, bilhões com B de bola, por ano, com impostos devido às sonegações de empresas. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação aponta que o faturamento não declarado pelas empresas é de 2 trilhões de reais por ano. Eu vou parar de ler isso aqui, senão a gente vai para casa dos quadrilhões, dos quinquilhões, e me preocupa. Para saber como a prática ilegal pode afetar uma empresa e quais são as penalidades, a gente recebe aqui no estúdio o advogado especialista em Direito Penal Econômico e Cibernético, Dr. Gustavo Boto. Dr. Gustavo, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia. É sempre um prazer estar aqui à disposição de vocês. Bom dia, ouvintes também. Vamos começar pelo beabá da história. O que é sonegação fiscal? Para a gente começar. De uma forma bem simples, sonegação fiscal é a prática de você, por livre e espontânea vontade, não pagar o imposto que é devido pela sua empresa. É dar o calote no governo. A grosso modo seria dar o calote. Você não pagar por vontade própria. Aí existe uma linha muito tênue, porque você tem que decidir não pagar, né? Você não posso pagar porque eu não tenho dinheiro, é uma coisa, e eu tenho dinheiro e não quero pagar, é outra coisa. Eu posso pagar e não eu posso pagar e não quero pagar, aí sim é uma sonegação fiscal, eu não quero pagar. E eu não posso pagar porque minha empresa quebrou, não deixa de ser uma dívida fiscal, mas não é um crime de sonegação. Você continua devendo o tributo, mas você não pratica o crime. É aquela velha história, eu devo, não nego, pago quando puder, né? Aí quem quer mais ou quer menos pagar... quando puder hoje em dia, porque a justiça e o Estado tem sido bem incisivo e bem duro nessa cobrança. Então a gente... Mas quando você diz que paga quando puder, pelo menos boa fé já estão dependendo que você exatamente, tem. Né? Você não tem dinheiro, mas boa fé você tem. Isso, exatamente. Você é diferente do devo não pago, nego enquanto puder. Exato. Né? Essa aí seria a sonegação. Essa é a sonegação, né? Exatamente. Devo não pago, nego enquanto puder. Nos dias de hoje, não é... Enfim, eu fico imaginando que é praticamente impossível você sonegar imposto, porque está tudo automatizado, tem várias maneiras do governo, da Secretaria de Fazenda, chegar a essa sonegação. E eu digo isso porque de vez em quando a gente também traz notícias que a Cefaz apreendeu caminhões com um monte de mercadoria, toneladas de queijo, de carne, não sei o quê. Não é ousadia demais hoje tentar sonegar imposto? Não posso dizer que não seja. É ousadia sim, porque de fato a Cefaz, o Ministério Público tem hoje um setor exclusivo voltado para crimes contra a ordem tributária, então eles estão investigando isso com bastante força, tanto o Ministério Público Federal quanto o Ministério Público Estadual. Então eles têm todos os meios, através de fiscalização, através de próprios softwares para identificar a malha fina da Receita. Então é de fato uma ousadia, mas é uma ousadia extremamente recorrente. Ainda é muito frequente, né? Muito frequente. Praticamente... Existem estudos que 60%, mais de 60% das empresas conseguem praticar algum tipo de sonegação fiscal. Pode ser mínima ou pode ser grandes sonegações, mas assim é um índice bem alto. E vamos para o que pode acontecer com os empresários e as empresas. Que tipo de penalidade, o que pode ser imputado de pena à empresa e ao empresário? É só multa ou tem mais coisa? Não, tem mais coisa. O crime em si ele não pode ser imputado à empresa, ele é imputado diretamente ao empresário ou responsável pela administração tributária da empresa. Pode ser um contador, pode ser um administrador propriamente dito. Então, o crime em si, a sonegação em si, imputa penas de prisão e multa, né? Pode variar de 2 a 5 anos. Se for funcionário público, pode chegar até 8 anos. Então, são penas bem pesadas. E aí nós falamos de... geralmente uma empresa que pratica sonegação fiscal não pratica uma vez só. Ela tem a prática recorrente. Então você vai somar essas penas aí a cada prática. Muitas vezes as penas são somadas, às vezes são acrescentadas. Então a gente tem situações de penas bastante altas de sonegações fiscais aí. Então as penalidades acima de 10 anos, de 20 anos de prisão. As penas variam entre multa, aplicação de multa, e essa multa é pesada, né? E tem, porque assim, você... Não, sempre a pena é de prisão e a multa. Prisão e multa. Prisão e multa. Você não alterna entre um e outro, não. É a prisão e a multa. Ah, certo. Então, e essa multa é o valor devido e ainda tem mais um... Não, a multa é independente do valor devido. Você certo. Pode ser condenado a restituir o valor devido, mas a multa é uma multa que o juiz entender que seja cabível à situação. Uhum. Ela tem os limites arbitrários e o juiz decide, como se fosse uma pena. Ele vai decidir tantos anos e vai decidir quantos dias multas a pessoa vai pagar. Em geral, como é que se chega a descobrir um ato de sonegação?
É simples, assim, a Cefaz, o Ministério Público, ele consegue rastrear facilmente através de uma fiscalização da sua empresa. Às vezes, mesmo sem acesso à sua empresa, ele consegue, através de lucro presumido, saber quanto sua empresa consegue faturar, quanto sua empresa, teoricamente, deveria arrecadar de tributo, e você está arrecadando menos. Então, as pessoas em si, no ato de sonegar, praticam muitos erros também, né? Então, cometem erros muito básicos de informar documentos fraudados, de juntar documentos fraudados, de não entregar as guias certas, de não informar os livros fiscais de forma correta. Então, através de uma fiscalização, é muito simples se identificar uma sonegação fiscal. Agora é difícil também identificar quando é erro mesmo, erro no sentido de errar, desculpa a redundância, né? E o erro proposital, né? Que é é a mesma coisa também do cara querer não pagar e não pagar por não poder. A linha também é bem tênue, né? Na hora de diferenciar isso, né? Você tem que ter uma prova muito robusta para identificar que você de fato errou e não teve a intenção de praticar uma sonegação fiscal. Geralmente os erros, quando o contador ele é uma pessoa mais zelosa, ele identifica de plano e já tenta fazer uma retificação na situação tributária. Se não houver, você vai ter que juntar um conjunto probatório forte para identificar o que levou aquele erro, quais foram as razões e como é que você praticou aquele erro. A gente tem casos de comprovação de erro através de e-mails, de informação errada, você consegue identificar que houve um equívoco na informação do e-mail, na comunicação com a contabilidade. Então você, através de um bom advogado especialista, você consegue fazer montar um conjunto de provas. É possível. É possível sim. É possível sim. A gente faz muito isso. Amanhã, já que está chegando ao final do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, né? O que é que o cidadão, a cidadã precisa fazer para não sonegar, enfim, para não cair num erro assim que possa levar a uma penalidade? Se o cidadão não tiver conhecimento contábil suficiente, é bom ele procurar um contador, porque de certa forma a declaração de imposto de renda, por mais simples que seja, ela tem algumas nuances que uma pessoa que não esteja acostumada pode passar batida. Então o ideal é mostrar pelo menos a declaração a um contador amigo, o contador da sua empresa, o contador que você pague, para que seja apresentado. E se você já tem o costume de fazer, você revisar ela bastante antes, para que não passe nenhuma informaçãozinha batida. A declaração de imposto de renda, ela tem a nuance, ela tem a facilidade de você fazer uma retificação, eventualmente, se você informar errado. Então, ela só vira a sua negação se você não retificar e se você continuar com essa prática por vários anos. O imposto de renda em si, ela tem uma característica mais flexível do que o ISS, o ICMS, que é onde as empresas de fato praticam a sonegação fiscal com mais recorrência. Uhum. Essa questão da sonegação que você falou sobre, enfim, um percentual de cerca de 60% das empresas cometem algum tipo de sonegação, em que aspectos são mais comuns essa sonegação? O mais comum é a omissão de receita, né? A empresa fatura, não emite uma nota fiscal, ou então informa que vendeu menos, né? Então, o mais comum é a não emissão de nota fiscal, né? Muitas empresas vendem com aquele recibo de balcão, não emitem a nota, entra a mercadoria por forma também sem nota, então ele consegue ter um estoque separado que gira sem nota. Então, geralmente, o mais comum é não emissão de nota fiscal. Tem alguns casos também que a sonegação vem acompanhada de outros crimes, né? Eu me lembro de várias apreensões de cigarro, por exemplo, que entram de maneira irregular e além de sonegar o imposto, ainda tem o contrabando. Ultimamente, né? Cargas de queijo sem nota também. Gente, tá uma moda de apreensão de queijo sem nota agora, que é um negócio famoso. Existe uma operação recente há uns 2 anos aqui, em que existe inclusive a comércio de notas fiscais, né? As empresas vendiam notas fiscais umas para as outras para poder justificar a compra sem nota, para poder simular essa circulação de mercadorias que não existiu e até creditar muitas vezes para receber devoluções, para receber descontos e benefícios junto à receita. A gente vê muito caso, doutor, de jogadores de futebol, principalmente, sendo condenados por sonegação fiscal, por não pagar imposto de renda. Como é que funciona no caso dessa galera, doutor? Do mesmo jeito. Muito dinheiro que vem na nossa... Porque existem 2 situações. Aquela que a pessoa recebe... Nós vivemos numa cidade que tem muitos funcionários públicos. Então, a maioria dos funcionários públicos eles recebe já com o imposto de renda descontado automaticamente. Na fonte. Então, na fonte. Então, ele não vai ter que declarar.
Quem não recebe, quem é um profissional liberal, como um jogador, ele tem que declarar toda e qualquer renda que entrar na conta dele. Então, muitos jogadores recebem através de patrocínio, recebem através de outras fontes, não declaram, acham que não vão, recebem em cash, né? Estão circulando dinheiro, bota no cofre. Até o próprio dinheiro que você guarda em casa tem que ser declarado no imposto de renda. Então, muitos jogadores desses guardam dinheiro em casa, acham que não vai ser pego, então existe uma denúncia, alguma situação, quando vai lá, encontra toda uma renda que não compatível com o patrimônio declarado na Receita Federal, o que gera, com certeza, sonegação fiscal. E tem um aspecto, até da declaração do imposto de renda, que tem um campo lá para você dizer quais os bens que você tem. E não é obrigatório, né? Se você não colocar, também não vai dar... Enfim, você não vai ser multado por causa disso. Só que chega um momento em que, se você vai relatar o patrimônio que você tem, você coloca tudo de uma vez, a Receita tende a estranhar, né? Como é que aquilo ali surgiu do dia para a noite? Isso. Você tem que ter um ganho de capital, você tem que ter um ganho de patrimônio compatível com a renda que você ganhou. Não adianta você estar num ano você declarar que você tem 10 mil reais de patrimônio, no outro ano você declarar que tem 1 milhão, e aí? De onde é que veio tudo isso? De onde veio tudo isso? Isso também é um grande ponto para se você cair na malha fina e se buscar, se investigar se houve ou não a sonegação fiscal, porque tem que ter tido um dinheiro, tem que ter tido um ganho para que você possa ter esse pulo de capital, esse pulo de patrimônio. Nos casos em que a pessoa seja acusada de sonegação, esse processo, a defesa no processo, é demorado, é complexo? É uma defesa muito técnica. Eu sempre aconselho aos meus clientes que procurem advogados especialistas na área. Hoje em dia, tanto a advocacia se assemelha muito à medicina nesse sentido, que a gente tem que procurar pessoas especializadas, porque a defesa... porque os termos são muito técnicos. Ela é muito técnica, é uma defesa baseada em documentos. Você tem que ter a familiaridade com aqueles documentos, com as teses que estão sendo definidas no STJ, no STF, que isso está em constante movimento, em constante mudança. É uma defesa muito técnica, mas sempre a gente consegue identificar erros, porque a defesa ela é muito focada no auto-infração, na documentação produzida, então você tem que ter um conhecimento para identificar se houve algum abuso, se houve algum erro, se houve alguma situação que possa beneficiar o seu cliente. Nesse caso, vocês fazem também, ou já fizeram, enfim, uma interação com os profissionais da área contábil para sempre entender melhor do assunto? Sempre. Em muitos casos é necessário, inclusive, auditorias contábeis complexas que o cliente tem que contratar para trazer para a gente poder esclarecer toda a situação. É muito importante isso. Cláudia Carvalho deixou uma pergunta no bloco passado. Eu deixei a pergunta para o doutor Gustavo, que é se existe alguma estatística sobre quanto a Paraíba perde, né, com a sonegação. Cláudia, eu não tenho conhecimento de estatística, não. Nos meus estudos eu nunca vi uma divulgação exata, mas é na casa dos bilhões, porque a gente tem visto operações de empresas que chegam a sonegar 800 milhões, recentemente teve outra no Sertão que chega a sonegar 300 milhões, então se você sair somando bem facilmente, chega nos bilhões também. Outro dia eu tomei conhecimento, que já faz algum tempo, na verdade, já faz mais de um ano que eu tomei conhecimento de uma grande empresa calçadista, revendedora de calçados aqui, que anunciava em todos os veículos de comunicação e que responde até hoje por um processo, acho que foi a falência. Poder falar o nome, que a loja é Tiago Calçados, isso, né? Que responde até hoje, né, por um processo várias lojas com o mesmo CNPJ, né? Não, eu inclusive trabalhei nesse processo, coincidentemente. Mas como é? Mas eram várias lojas, eram vários CNPJs criados para algumas lojas. Mas algumas repetiam, né? Alguns CNPJs repetiam né? Então, quer dizer, era surreal mesmo. Nos tempos de hoje, acho que com a informatização de tudo, com essas informações todas nos bancos de dados da Receita, do governo federal, eu acho muito complicado se conseguir ainda, né? Também acho que é um processo bastante complexo até para se efetivar uma sonegação fiscal, e especialmente quando é uma empresa grande. Com certeza, até porque hoje em dia o fisco tem meios de fiscalizar a sua empresa sem estar nela, né? De onde da própria Cefaz, ele consegue pelo sistema ver movimentação. Hoje, com a nota fiscal eletrônica, eles conseguem ter um acesso direto lá, então é bem complicado, mas as empresas insistem, infelizmente, em tentar ganhar mais dinheiro com isso aí. A gente sabe que a tributação é muito alta, dificulta muito, principalmente as pequenas e médias empresas, mas a gente também tem que entender que a lei tem que ser cumprida. Então, a tributação é alta, mas quando você decide ser empresário, você já sabe que a regra é aquela, né? Não dá para tentar fugir dela. Com certeza sai muito mais caro você responder um processo criminal por sonegação fiscal
do que o dinheiro que você está tentando poupar aí praticando o crime. Agora, com tantos mecanismos, com tantas formas, tem nota fiscal eletrônica, tudo interligado, tudo online e tal, como é que essa turma ainda consegue fraudar? Existe ainda, é possível dizer que estou errado em dizer que a fiscalização ainda é falha no que diz respeito à sonegação fiscal, doutor? É complicado falar se a fiscalização é falha. Eu acho que talvez eles ainda tenham pouco pessoal para fiscalizar a velocidade que as coisas acontecem, né? Todo Não tem braços pra... empresa provavelmente não tenha braço suficiente para fiscalizar. Então a fiscalização às vezes demora a acontecer. Então nesse prazo que está demorando, a sonegação vai acontecendo. Até que seja pegue, você às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos de sonegação. Então é complicado. A gente talvez tivesse que crescer muito mais o fisco. E paralelamente a tecnologia e o ser humano ele tem esse direcionamento de sempre tentar encontrar caminhos mais fáceis, né? Então a tecnologia por si só avança e facilita a se criar novos meios de sonegação. Então o fisco tem que estar sempre se renovando para poder acompanhar o avanço tecnológico e a ideia dos sabidos, né? Vamos falar assim. Desde que começou a entrevista, que eu estou me Sim. lembrando aqui de uma música de Raul Seixas, que relata como a fiscalização, a sonegação, ela é eficiente em todo canto, né? Que é assim, tem uma letra de uma determinada música que diz assim: Ei, Al Capone, vê se te orienta, já sabem do teu furo, meu nego, no imposto de renda. E Al Capone foi preso por causa disso, né? De sonegação fiscal. Então eu acho que a fiscalização a quem sonega imposto, ela é bastante eficiente. Fred dos bancários manda mensagens aqui. Eu acredito que o doutor não tem essa resposta, porque o doutor falou que não tem dados estatísticos, mas eu vou registrar aqui porque eu acho que vale até o comentário. Fred diz o seguinte: tem como perguntar ao doutor se existe alguma estatística de quantas empresas vão embora daqui? Transferir a minha para Pernambuco. Puxa Lá vida. se cobra 2% de ISS contra 6% daqui. Não, essa estatística também eu acho complicado. Acho que não existe nem essa pesquisa para saber esse levantamento de quantas empresas vão embora, né? Porque a gente não tem saber, é difícil saber se a empresa foi embora ou se a empresa simplesmente fechou. Então, de fato, eu não tenho nunca fiz esse estudo, nem nunca fui. Mas vale uma reflexão essa diferença grotesca entre estados, né? O estado aqui do lado, 2% de ISS, aqui 6%. Quer dizer, registre-se essa falta de uniformidade. Né? Isso é tão gritante que muitas empresas envolvidas em sonegação fiscal trazem mercadoria de Pernambuco. Então, isso é muito comum. Recentemente teve uma operação de uma empresa que faturava lá e trazia sem identificar para cá, e aqui comprava nota e fazia toda essa situação. Eu já vi algumas críticas de empresários dizendo, porque essas operações, elas são espetacularizadas, enfim. Qual é a sua opinião a respeito do caráter, do objetivo, da finalidade das operações que são feitas para reprimir a sonegação? Eu concordo que, de certa forma, elas são um pouco espetacularizadas, sim. Eu acho que o fim de uma investigação de sonegação fiscal é a arrecadação do tributo. É tanto que se você... É o único crime que, se você pagar o tributo, o processo criminal ele morre. Então a gente vê claramente que a intenção é arrecadar, é você receber o tributo de volta. Então, muitas vezes você levar helicópteros, gente armada, para empresários que não oferecem um perigo de fato, sabemos que a gente tem que entender que existem criminosos que oferecem perigo à sociedade, existem pessoas que são criminosos também, entre aspas, mas que estão numa situação de não oferecimento de perigo. Então, de fato, muitas vezes existe uma espetacularização, existe um chamamento para que a sociedade se envolva muito mais que devia ser envolvida, se no final aquele empresário pode pagar aquele processo e, de fato, isso pode gerar um efeito reverso, quer dizer, um empresário que seja alvo de uma operação de grandes proporções, assim, muito exposto e tal, ele pode acionar o Estado para, enfim, reprimir um eventual dano moral ou não? É complicado, é muito complicado, porque você vai estar acionando o Estado que fez a situação. São processos extremamente complexos e você teria que comprovar que de fato houve um abuso, aquela pessoa foi absolvida. Se de fato aquela pessoa praticou o crime, ele não vai poder acionar. Então tem uma certa situação, tem várias nuances que a gente precisa analisar. Eu vi pouquíssimos casos em que teve de fato algum efeito isso aí. O grande problema é que essa espetacularização gera uma condenação social muito grande, né? A empresa muitas vezes ela vai sofrer uma represália da sociedade, vai fechar, vai... Essa é uma crítica que se faz muito a Lava Jato. As pessoas, se de fato os filhos ficaram os meios, que a gente teve um fechamento de grandes empresas
empresas, as maiores empresas do país, geram um desemprego gigantesco, o próprio Estado deixou de arrecadar a tributação muito alta, de uma forma que talvez se fosse conduzida com mais discrição, as pessoas teriam sido punidas e não teria gerado tanta repercussão. E no fim das contas, as condenações estão todas caindo por terra, né? É. Estamos conversando aqui com o doutor Gustavo Boto, advogado especialista em Direito Penal Econômico e Cibernético. Para a gente finalizar, Cláudia. Qual é a recomendação, assim, em resumo, a recomendação que o senhor daria para um empresário que já passou pela cabeça dele, eu posso dar uma sonegadinha aqui que ninguém vai nem perceber? Que não faça, que se você está tendo dificuldade tributária, você procura um advogado tributarista. Existem meios de fazer planejamento tributário, de você... Planejamento tributário, ele leva uma redução no valor dos impostos? Com certeza, leva redução, porque muitas vezes o imposto é recolhido de forma diversa, existem benefícios que a empresa não conhece, que você pode fazer compensação de tributos, então... Com certeza, grande parte das empresas, acho que 99% das empresas, tem benefício no planejamento tributário. Ou seja, o governo é bom de jogo também, né? É bom para... Todo mundo quer receber, né? Com certeza. É bom para o governo e bom para a pessoa. Então, existe formas de você procurar. E se você já tiver praticado alguma sonegação, procure um advogado voltado para crimes econômicos, para poder ver o que pode ser feito, onde pode ser minimizado, o que pode ser refeito. Porque prevenir é sempre melhor do que remediar, né? E o segredo é ter um bom contador sempre também. Sempre, isso é importantíssimo. Contador de confiança, uma pessoa responsável. E uma assessoria jurídica também, né? Bom contador, uma boa assessoria jurídica. Doutor Gustavo Boto, obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Cacá, Cláudia. É sempre um prazer, estou sempre à disposição. Bom dia Obrigado. a todos.